A mudança é muito drástica. O Palmeiras, por isso que Palmeiras hoje, Flamengo, eles estão ganhando e vão continuar ganhando pela... Fala, palestra! Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma fala do Dracena, que jogou no Palmeiras e também em outros clubes aqui de São Paulo, e por onde passou foi campeão, uma carreira muito vitoriosa, e ele traz a visão dele do segredo do Palmeiras ter se tornado uma potência do que é hoje. Lembrando que ele viu essa transformação aí de dentro do clube. Ele jogava na época do Palmeiras ali já com o Luxemburgo, depois viu o Abel chegar, ele era dirigente do Palmeiras também, depois que ele aposentou. Então ele traz essa visão do segredo dessa mudança. Eu vou deixar aqui o link na descrição do Charla Podcast, e aí se você quiser assistir depois, dá uma moral também no link da descrição. Então bora pro vídeo. E aí, vou para o Palmeiras, cara, o palmeirense me recebe de braços abertos, mano, também. Pô, chegou o cara, chegou o xerifão, chegou aquela coisa toda. Então isso também acabou ajudando a minha adaptação no clube também. Você entendeu? Então foi fácil. E aí foi as coisas acontecendo também. E aí, em 2016, campeão brasileiro de novo, Palmeiras. Caralho, mano. Entendeu? Então, e isso Do vai... Gabriel Jesus, né? aquele time do Gabriel Jesus, aquele time do Cuca, que era o treinador. Entendeu? Que o Palmeiras não era campeão, era mais de 20 e poucos anos que não ganhava o brasileiro, entendeu? Não ganhava desde 94, né? Desde 94. Desde 94. Porque o brasileiro foi... 22 anos. A Libertadores, ela é no final dos anos 90, mas o brasileiro acho que era desde 94. 22 de anos. calça roxa. Era bem isso. O time tinha o Moisés? Tinha o Moisés. Demais. Moisés, Tietê. Nosso time era o Roger Guedes. Era Praz no gol, né? o Gabriel Jesus. Era o Praz no gol com o Jailson. Isso. Aí o Praz machuca na Olimpíada e aí entra o Jailson. Que fecha o gol. Era bom também, cara. Embaçado aquele... Aí já 2017, aí vem o Felipe Melo, aí vem o Michel Bastos, aí vem o pessoal, o Lucas Lima. O início de um Palmeiras voltando... desse Palmeiras, né? Voltando a ser protagonista. Que marca, né? O ano anterior tinha sido campeão da Copa do Brasil. Então já deu um... Porque 2014 o Palmeiras quase caiu. 2014. Com o Gareca. Era o Gareca, mas... Depois o Gilson Klein. Termina o Dorival. O Dorival termina o Dorival. Termina com o Dorival, Inclusive, o Santos que salva o gol do Thiago Ribeiro lá em Salvador, com Vitória. Torcida do Santos é puta que esse gol. Valdívia jogando machucado. E o Palmeiras não ganha o jogo em casa contra o Atlético Paranaense. Não ganha. Empata o jogo e aí depende do nosso jogo lá do Santos. Aí lembra, aí o Thiago Ribeiro faz o gol lá, a torcida do Santos fica louca. Porque se não ganha, o Palmeiras caía. Entendeu? E aí eu fico pro Palmeiras 4 anos como jogador. Aí campeão brasileiro de novo, 2018. Aí eu aposento. 2018 era o Filipão. O do gol do Davidson no Vasco. São Januário. No Vasco. E aí eu aposento em 2019. E aí eu paro, aí o pessoal me chama pra ser diretor no Palmeiras. No Palmeiras que tu começa, né? Eu sou assessor técnico no Palmeiras 2020, que é o Vanderlei chega... Né, aí começa a surgir os meninos, né? Que é o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Wesley, o Danilo, né? E aí começa a subir essa fornada. Bom, aqui vale prestar atenção que ele vai falar sobre o início dessa nova safra de novos jogadores aí de revelação do Palmeiras. E atenção do que ele fala do Luxemburgo. Saiu esses molecadas aí. Aí eu fui um duelo para os moleques que tá subindo profissional. Maneiro demais, cara, né? Porque aí, começa a revelar e não para mais também, né? Máquina de revelar, né? Ali não tem jeito, né? Tu que teve lá, assim, eu sempre gosto de falar isso. Porque é uma revolução, eu acho que a galera não vê tanto assim, né? O Palmeiras nunca tinha sido campeão da Copa São Paulo. Agora foi campeão 2 vezes. Fileirou já, né? E não para, os jogadores sobem, o melhor jogador do Palmeiras nesse momento é o Estevão. Que era 17 Mas a gente também tem que ressaltar de novo o Vanderlei Luxemburgo. Porque ele teve peito de colocar os moleques pra jogar. Né? Qualquer outro treinador não teria colocado os moleques pra jogar. Essa primeira leva. Patrick de Paula, né? E tanto é que foi campeão paulista na época lá, foi do Corinthians, aquela coisa toda assim. Então ele teve peito porque pelo histórico do Vanderlei, por ser o Vanderlei, então tinha costa larga, entendeu? E aí os moleques também deu o respaldo pra isso. Os moleques também apresentaram o futebol pra isso.
Porque aí quando ele coloca, os moleques dão conta e aí eles dão sequência. E aí depois, né, quando o Vanderlei sai e entra o Cebolinha, né, o Andrei, que é o auxiliar técnico da casa até hoje, ele mantém aquilo ali. E aí em novembro chega o Abel. Outubro, novembro chega o Abel. Aí eu fico até 2021 como assessor técnico em outubro de 2021. E aí eu vou ser executivo no Santos em 21. Tira o Santos da zona de rebaixamento. Porque o Santos não cai em 2021. E a mudança... Adiou, pelo menos. A mudança é muito drástica. Muita coisa. Muita coisa. O Palmeiras, por isso que Palmeiras hoje, Flamengo, eles estão ganhando e vão continuar ganhando pela estrutura, pelos profissionais que lá estão e pelo a ânsia de querer sempre dar o melhor pro atleta. Você entra na academia ali do Palmeiras, no CT, você vê outro dia eu fui lá para dar uma entrevista também no podcast. Desde a época que eu saí em 2021 até agora, olha, a mudança foi drástica, cara. Você fala, caramba. É mesmo, mudou, em 3 anos, mudou muito ali. Hoje... já em 2021 já era o top. E você vê aquela coisa do querer melhorar cada vez mais, trazendo coisas novas, inovadoras. E aí você fica vendo aquilo ali e fala, não é ser campeão à toa. Porque você vê ali o que os caras fazem pros jogadores. E aí cabe os caras a querer também. Os jogadores, porque por mais que você faça, por mais que você dá pra eles ali o dia a dia, mas às vezes quando o cara tá em casa, o cara não se alimenta direito, o cara não dorme direito, então aí as coisas não acontecem. Mas hoje é muito difícil o jogador não ser profissional. O cara que não é profissional hoje, fica pra trás. Queima, né? Fica pra trás, não é nem se queima, fica pra trás, meu irmão. Porque já vem outro com vontade também. Entendeu? Não tem mais essa de, porque o cara é bom tecnicamente. Esquece, meu. O cara que é um cara que tá ali profissional, que vai te entregar, de repente, não tão qualidade, mas vai te entregar em outras coisas. Não, e vai entregar sempre, né? Assim. Sempre, o cara é profissional, entendeu? O que eu sempre priorizava é o seguinte, eu não quero saber quem vai fazer gol, não quero quem vai levantar a taça, eu quero ser campeão, irmão. Eu quero dar a volta olímpica, não importa, ou se eu vou jogar ou se eu não vou. Eu acho que uma das coisas que eu levei na minha vida como atleta profissional é que comigo não tinha questão da vaidade. Em todos os clubes onde que eu passei, eu tinha aquela coisa assim, é claro que eu queria jogar. Às vezes eu fiquei no banco nos últimos anos aí na carreira. Mas o que eu fazia, sabe o que era? Eu treinava pra caramba. E aí eu, entre aspas, meio que forçava os caras a treinar pra caralho também. Desculpa até o palavrão. Mas por quê? Porque os caras falam, se eu der brecha, o Edu vai entrar. E aí isso acaba, aquela disputa interna entre nós ali é sadia. E aí por isso que assim, o Edu jogou nos times assim, igual no Corinthians. Eu também joguei 31 anos, joguei 33, 34 jogos. Mas toda vez que eu entrava e jogava, irmão. No Palmeiras eu comecei também a jogando e tal, no final comecei a ficar no banco. Mas eu chegava lá e até por isso que chegou um ponto que em 2019, quando eu decidi parar, em junho de 2009, eu já não tinha mais essa coisa de, tipo, paciência de ir pro treino, de concentrar. Aí eu falei, agora chegou minha hora. Então vou jogar esses 6 últimos meses aqui, vou me dedicar e tal, mas em dezembro eu penduro. Jogou limpo contigo e com o clube, né? Sempre. Porque eu vou falar um negócio, não adianta ir por ir. Eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora, até porque eu tinha que fazer isso por causa das minhas lesões. Joelho. Então eu tinha que me preparar mais, entendeu? Então isso também me ajudou bastante. E eu acho que isso, você sendo honesto com você mesmo, as coisas tendem a acontecer naturalmente, mano. Bom, então essas falas aí do Dracena, a gente pode usar para vários exemplos. Quando ele fala que não dá para o jogador hoje não ser profissional, a gente pode até levar pro lado do Neymar, né? Que muita gente critica, é um craque, não tem como negar. Mas realmente na questão de se recuperar, de focar na recuperação, talvez tenha faltado ser um pouco mais profissional. E aí não sou eu que vou falar isso, né? A história tá aí. E muitos jogadores aí que surgiram como grandes promessas e não vingaram. Inclusive do Palmeiras, né? Que talvez tenha faltado ser um pouco mais profissional.
Como o caso também do Patrick de Paula, que é dessa geração aí que ele citou, que começou lá no Palmeiras com o Luxemburgo naquela época ali. E depois, né, teve aqueles problemas internos lá com o Palmeiras. E hoje também não sei ainda nem se tá no Botafogo, onde é que foi parar. O Patrick de Paula, que tinha tudo pra ter um baita de um jogador, porque era uma promessa aí quando surgiu no Palmeiras, né? Outro detalhe é sobre o Vanderlei Luxemburgo, que ele fala aqui, que ele teve peito, e a gente pode trazer isso pro Abel. O Abel Ferreira, no início do Endrick, ele relutou muito em colocar o Endrick. Tanto naquele Mundial lá, que perguntaram se ia levar o Endrick ou não, que o Endrick tava começando. Ele falou que não, que era pro Endrick passear na Disney, enquanto eles iam jogar o Mundial. E provavelmente se tivesse jogado, o Endrick ou poderia ter feito a diferença ali, poderia ter ajudado, mas também poderia ter ganhado mais casca lá para poder aproveitar mais ele no Palmeiras, já que o Endrick demorou muito pro Abel dar essa chance, vamos dizer assim, né? E sempre relutava porque o Endrick era muito novo. Depois que ele viu que entrou, que deu resultado, que, querendo ou não, o título de 2023 foi por conta do Endrick. O Endrick botou o time nas costas ali e resolveu, chamou pra ele. E aí, depois com o Estevão foi um pouco mais diferente, então ele soltou mais. Mas, com certeza, se você levar esse exemplo aqui que o Edu Dracena falou do Luxemburgo, o Abel, sim, atrasou, relutou, né, em colocar o Endrick. Coisa que o Luxemburgo não teve esse problema aí quando chegou e colocou aquela primeira leva de molecada que deu muito bom no Palmeiras na época. E sobre a estrutura, né, que ele fala que o Palmeiras mudou, ele saiu de lá em 2021 e voltou agora recentemente esse ano, e em pouco mais de 3 anos ele percebeu muita diferença na estrutura. Uma coisa que não pode levar a subir a cabeça, a soberba, né? Nos anos 2000 e pouco, 2005 mais ou menos, o São Paulo era o que dominava o Brasil aqui com questão de estrutura, pelo menos em São Paulo, né? Era um time mais estruturado que tinha, todo mundo almejava ter a estrutura do São Paulo. Só que a soberba que subiu ao tal soberano, que sempre falavam, né? O presidente do São Paulo na época falava que o São Paulo ganhava por causa de sua estrutura. O São Paulo era campeão e era gigante, e era o tal soberano que eles chamavam, por conta da sua estrutura, não era por conta de ninguém. E o Edu Dracena deixou bem claro que é a estrutura e também os profissionais. Então não tem como você tirar os profissionais dessa equação. Se você deixar só a estrutura, é muito provável que aconteça, como aconteceu no São Paulo aí, que ficaram no passado, né? Ficaram pra trás aí, achando que só ter uma boa estrutura resolve. E tanto que recentemente aí, um pouco mais recente, não tão recente, né? Mas quando o Rogério Ceni chegou lá pra ser treinador, não tinha nem água na piscina para fazer fisioterapia. Então eles se apegaram nessa questão da estrutura antiga e ficaram só nisso, nem a própria estrutura atualizaram. Então é importante sim a estrutura, mas também um processo de profissionais, né, da equipe. Então isso daí tudo começou lá atrás, com o Paulo Nobre, decidindo todos esses processos, os profissionais que entraram, e aí seguiu com o Gagliotti e tá seguindo com a Leila. E quando ela sair, tomara, né, que sigam também com esse processo. Teve erro, né? Eu também reclamo muito, que a Leila já errou muito. O Gagliotti também já errou muito. Assim como o Paulo Nobre também errou. Quem não se lembra, no início lá, quase que o Palmeiras perdeu o Gabriel Jesus por questão de contratual, que não queria abrir uma brecha lá. Eu posso até trazer um vídeo exclusivo sobre isso. E depois que deu repercussão na mídia, que eles voltaram atrás e aí renovaram ou fizeram um contrato lá com o Gabriel Jesus. E depois disso ele virou o que virou. Então todos esses presidentes, mesmo tendo a parte de sucesso, também tiveram, né, os seus erros. Mas não é porque você torce pro Palmeiras que você não vai reclamar, criticar. Você tem que saber separar as coisas, né? Torcer uma coisa, reclamar e criticar o que você acha errado é outra coisa. Então, estão mantendo a estrutura e isso é o segredo, segundo o Edu Dracena. Bom, se você chegou até aqui, deixa o like se você ainda não fez isso. Se inscreve no canal para ajudar no engajamento aqui e o YouTube também entender que você gosta desse tipo de vídeo aqui sobre o Palmeiras. E também comenta aqui sobre o que o Edu Dracena falou, qual é a sua opinião, se você concorda com ele ou não. Tá certo? Compartilhe o vídeo aí nos grupos do WhatsApp e eu te espero no próximo vídeo. É